Meu prezado irmão, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por essa oportunidade, pois nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso e vamos falar sobre o Antigo Testamento 2. A nossa primeira aula foi a semana passada e nós falamos sobre o livro de Josué, comentamos as campanhas militares de Josué e hoje nós vamos dar continuidade à sequência do nosso estudo. Somente reforçando que Antigo Testamento 2, nós vamos trabalhar em 3 momentos, né? Os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Esses livros têm subdivisões dentro deles que no transcorrer dessas 6 aulas que nós estamos tendo aqui, pelo Polo, nós iremos ver durante esses 6 encontros. Mas vamos dar início, vamos começar. Vamos falar sobre o livro de Juízes. Eu queria você que está aí no Polo, que era bom que tivesse a Bíblia aberta. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia. Tem alguns versículos que é necessário a gente ler para poder entender o livro de Juízes. Você viu que o livro de Josué mesmo é um livro muito interessante de ser estudado, as campanhas militares. Nós ainda não abordamos tudo quanto deveria ser abordado no livro de Josué, mas tem um chat para a gente compartilhar. Até agradeço que terça-feira passada 2 irmãos estiveram, a gente tirou muitas dúvidas, a gente conversou bastante sobre o livro de Josué. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes. Você que está aí no Polo, pegue sua Bíblia, abra aí no livro de Juízes e acompanhe com a gente o slide que nós vamos apresentar agora. E vamos começar falando sobre esse livro que é tão importante para a nossa compreensão. Está aí no slide. Os objetivos, inicialmente, da nossa disciplina, do nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar as principais divisões dos livros de Juízes e também do livro de Ruth. Vai ser o primeiro ponto. O nosso segundo ponto, entender o contexto religioso, histórico e geográfico, onde os principais eventos narrados no livro ocorreram. E o terceiro, compreender as ações dos juízes na vida do povo hebreu. E quarto, verificar a importância do livro de Ruth no cânon hebraico. Esses são os objetivos que nós vamos trabalhar nessa tarde. Tentar alcançar eles, né? Quando estivermos visualizando os livros. Vamos lá para o slide? Acompanhe comigo só o conteúdo da aula de hoje. Eu acredito que será possível a gente alcançar todos eles. A mensagem e propósito do livro: os juízes de Israel, anos de opressão versus anos de paz, contexto histórico, o período de juízes, o motivo da não conquista total da terra de Canaã, razões principais da apostasia de Israel e por que Israel queria adorar ídolos. E 2 grandes períodos em Juízes. No período do declínio, a desordem religiosa e desordem moral. E por último, a ação do Espírito Santo no livro de Juízes. Esses assuntos nós iremos contemplar. Esses são os livros que nós já passamos a aula passada. Vocês já conhecem. Eu mandei Conheça Melhor o Antigo Testamento. E a história de Israel no Antigo Testamento, Samuel Schultz, também já se encontra disponível para vocês. Todos em PDF. Livro de Juízes. Ok. O livro relata atos da história de Israel compreendido entre 1200 e 1020 a.C., descrevendo a vida das tribos no decorrer do período do crescimento do povo na Terra Prometida. A conquista estava em fase de consolidação. Nos momentos de sofrimento, o Senhor levantava os chefes militares, os juízes, no hebraico, sofetim,
verdadeiros salvadores que, além de libertar o povo, os conduzia ao culto divino. São apresentados 12 juízes, classificados em juízes menores, vitalícios, e juízes maiores, salvadores. Bem, vamos ver sobre o livro de Juízes da seguinte maneira. Na Septuaginta, a Septuaginta apresenta o nome Juízes de Cristai. É lá que está na Septuaginta. Já no hebraico é Sofitim. E em língua portuguesa, Sofitim foi traduzido justamente por juízes. Entenda o termo juiz, que é aplicado aqui no livro de Juízes e na Bíblia Sagrada, não como sendo um juiz no sentido de uma magistratura como nós conhecemos hoje. O juiz que se fala ali no livro de Juízes, desses 12 que são relatados, são na verdade libertadores. É uma sequência que acontece no livro de Juízes que é impressionante. No transcorrer dessa aula você vai ver comigo que existe uma frase que é recorrente. O povo peca, o povo fica oprimido, Deus levanta um libertador e a terra tem descanso. Quando se fala de libertador, está se falando justamente do juiz. Então queremos deixar claro aqui que o juiz não é no sentido de uma magistratura como nós conhecemos hoje, mas simplesmente um libertador que Deus levanta para livrar seu povo da opressão. Vamos mais adiante. Autor do livro. O livro de Juízes é anônimo, mas a tradição judaica o atribui a Samuel por diversas razões. Ele era escritor e educador. 1 Samuel capítulo 10, você pode conferir isso aí no polo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 25. A ênfase dada à tribo de Benjamim sugere a época do rei Saul, quando Samuel ainda julgava antes de o nome da cidade de Jebus ter sido mudado para Jerusalém. Bem, vamos somente comentar isso aqui. Vários comentários bíblicos que você vai pegar vai dizer que o livro de Juízes tem como autor Samuel. O Talmud, que nada mais é que uma coletânea de traduções judaicas, e existe o Talmud babilônico e existe o Talmud de Jerusalém. Ambos vão dizer que Juízes foi escrito por Samuel. É bom lembrar que isso que vem do Talmud, que nós recebemos do Talmud, é uma tradição judaica. Na verdade, não é uma informação histórica que possa ser comprovada. É por isso que existe uma parte dos pesquisadores bíblicos que vai atribuir a autoria do livro de Juízes como sendo a um escritor anônimo. Existem evidências internas de um lado, pelo menos mostrando que Samuel teve uma participação, mas uma pesquisa mais apurada mostra realmente que o autor é anônimo. Mesmo que venha a ser provado bacilarmente que o autor é anônimo, isso em nenhum momento tira a inspiração, nem a credibilidade, nem a fidelidade, nem a inerrância do livro de Juízes. Então, vamos deixar claro aqui, o livro ele é anônimo, mas a tradução vai dizer a você que ela é de autoria de Samuel e vai mostrar o versículo de 1 Samuel capítulo 10 e versículo 25. Ok? Concernente à mensagem do livro. Eu quero ler com você a mensagem do livro, está aí na tela. A mensagem do livro é que o problema não foi causado pelo Senhor, mas pela desobediência insistente de Israel. O período do juízo foi caracterizado por atos de depravação, tanto individuais quanto tribais. Propósito do livro. O propósito do livro de Juízes é explorar teologicamente o que aconteceu durante os anos entre Josué e Davi. O Senhor dera a terra aos israelitas e eles formalizaram seu compromisso de permanecerem fiéis a Ele com a aliança em Siquém. Vamos comentar mais um pouco sobre o propósito do livro. Você já viu o autor aqui comigo. Daqui a pouco a gente vai ver a divisão do livro. Um propósito do livro que fica em evidência quando a gente analisa todo o livro de Juízes é que o autor tinha em mente mostrar, traduzir isso que a gente viu aqui na tela. O autor tem em mente mostrar que os fracassos de Israel
foram motivados pela desobediência. O livro dos Juízes mostra um povo que está na terra prometida. O livro dos Juízes mostra um povo que quer conquistar aquilo que não foi ainda conquistado, mas é um povo que faz um compromisso com o Senhor e ele mesmo quebra esse compromisso, quebra essa aliança e começa a vir as aflições, os problemas e as tribulações no próprio povo de Israel. Do primeiro capítulo até o último, a gente consegue observar um propósito bem claro, que fica em evidência, todos os fracassos que ocorreram com Israel no período de Juízes. Eu estou me limitando só a Juízes porque é o livro que nós estamos trabalhando. Foi decorrente justamente da desobediência. Ok? Período. Vamos lá para a tela que a gente vai ler. O título Juízes é conferido a 15 pessoas que presidiram os israelitas durante um período de 350 anos. Eu falei de 12 lá na frente, mas eu estou me referindo simplesmente ao livro de Juízes. Quando a gente expande para Samuel, aí realmente o número já aumenta de juízes. Ou pouco menos, 350 anos. Entre o falecimento de Josué e a subida de Saul ao trono, como o primeiro rei de Israel, há estudiosos que pensam que esse período constitui apenas 200 anos. As diferenças nos cálculos deve-se quase totalmente à possibilidade de justaposição entre os períodos em que os juízes governaram Israel. Esses períodos têm deixado perplexos os cronologistas. O livro de Juízes foi incluído entre os profetas anteriores no cânon hebraico. Ok? Vamos comentar, porque essa fonte de informação que eu estou trazendo aqui para você é justamente de Champlin. Tá lá, quem tiver acesso ao Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, de Norman Champlin, traz a informação mais detalhada. Isso aqui, na verdade, é simplesmente uma porção do livro de Champlin. Fala-se que o período total dos juízes se constitui de 350 anos. Existe outros livros que vai mostrar a você 200 anos. Existe até uma Bíblia de estudo, claro, não vou citar ela aqui, mas ela fala de 180 anos. Quer dizer, é diferença demais. De 350 para 180 para 200 anos. A tentativa disso é tentar colocar o juiz em ordem cronológica, mas o autor do livro de Juízes, na verdade, ele não tem em mente essa preocupação tão séria de colocar em ordem cronológica. Ele quer mostrar que os fracassos de Israel são decorrentes de sua desobediência. Então ele não se preocupa com essa ordem cronológica. É claro que a gente vai poder chegar aqui a um consenso nessa tarde, que teve juiz, por exemplo, que foi contemporâneo do outro. Eles julgaram junto Israel, só em locais diferente. É por isso que dessa confusão de data. Mas vamos deixar no convencional, como nós estamos estudando, vamos deixar aqui que foi aproximadamente 350 anos. Porém, lembre-se, isso não é um cálculo certeiro, fixo. Pode ser 200 e também pode ser até mesmo 180, mas vamos deixar como 350 anos. Lembrando que teve juízes que foram contemporâneos um do outro. Um julgou Israel em uma parte e o outro julgou Israel justamente numa parte mais distante, de uma maneira que ambos estavam julgando ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá voltar para a tela. Eu vou passar esse slide aqui, depois eu explico a vocês o porquê. Bom, contexto histórico. A ocupação parcial da terra deixou Israel em permanente dificuldade. Mediante a fraternização com os habitantes, os israelitas participaram do culto a Baal, conforme apostatavam do culto a Deus. Os povos particularmente mencionados de ser os culpados de que Israel se afastasse de Deus foram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e jebuseus. Durante esse período de apostasia, os matrimônios mistos conduziram a maioria ao abandono do serviço ao verdadeiro Deus. Deixa eu só... Ok. Bem, vamos comentar o que a gente leu lá atrás. Meu querido irmão, o contexto histórico de Israel começa, na verdade, assim. Você viu na aula passada que Josué ele faz uma campanha militar na área central de Israel. Conquista Jericó, conquista Ai.
Você viu também que existe outra campanha militar no lado do norte de Israel e outra campanha militar sendo realizada no lado sul de Israel. Mas quando Josué vem a falecer, ele não conquista todo o território israelita. Essa outra fase de conquista fica justamente para quem vai suceder ele, que é justamente os hebreus. Quando a gente lê Juízes capítulo 1, até o capítulo 2, na verdade, você vê que foram empreendidos ali 7 campanhas militares. Essas campanhas militares que o povo de Israel empreende é para conquistar as terras que não foram conquistadas. E a ordem do Senhor foi bem clara, como nós veremos daqui a pouco, que o povo deveria ser exterminado, banido da terra. E em nenhum momento era para ser feito acordo, ter um relacionamento entre eles. Mas Israel fez acordo. Esse foi o maior problema. Então, as campanhas militares de Josué foram um sucesso. Só teve uma, que é justamente no caso de Gibeonita, que ele faz uma aliança. Tirando esse caso de Gibeonita, aí vem justamente as campanhas militares que ocorrem no livro de Juízes. Bem, essas campanhas do livro de Juízes, a maioria dos comentários bíblicos vai dizer, foi campanhas militares fracassadas. Bem, mas fracassada em qual sentido? E se você ler, se você tiver com sua Bíblia aí no polo, no capítulo 1 do livro de Juízes, você realmente consegue observar que as campanhas militares que teve aí não conquistaram. Aí vem a seguinte pergunta: por que Israel não conseguiu conquistar o restante da terra prometida já no período dos Juízes? Já que Josué não conquistou toda a terra, vem agora a outra parte, os juízes, para Israel, as tribos, para que conquiste os territórios vizinhos. Aí fica a interrogação: quais as razões, quais os motivos que fez com que Israel não vencesse os demais povos? Lembre, Deus abriu o Rio Jordão, derrubou Jericó, vencer os outros povos seria fácil, concorda comigo? Mas vamos tentar entender, né, essa interrogação. Vamos lá para a tela? Vamos para a tela, vamos colocar aqui alguns pontos. Você está vendo aí motivos da não conquista total de Canaã. Eu estou lembrando a você que Josué empreendeu 3 grandes campanhas militares, mas ficou faltando terras a serem conquistadas. E a próxima geração tinha a responsabilidade de fazer isso. Por que não fizeram? Vamos ver os motivos. Primeiro motivo: os cananitas possuíam armas superiores. Aí, se você abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 1, versículo 19, tá aí, pode ler. Você vai perceber que vai se falar em carros de ferro. Aí na tela, Israel estava disposto a fazer alianças com os povos de Canaã. Também está em Juízes capítulo 2, começando do versículo 1 até o versículo número 5. Vamos citar e daqui a pouco a gente comenta. Israel pecou, já é o terceiro motivo, e devia ser punido. Juízes capítulo 2, começando do versículo 20 até o versículo 21. E Deus utilizou os povos para testar a fidelidade de Israel. Deus deixou nações para que Israel fosse instruído na arte da guerra. Estão aí os 5 motivos pelos quais Israel não conseguiu conquistar Canaã. Alguma pergunta? Sim. Ok. Paulo Cabrobó, do aluno José Roberto. O senhor poderia citar alguns nomes de juízes que julgaram na mesma época? Posso. Eu trouxe um quadro. Juízes capítulo 10 e o versículo 1 e versículo de 1, na verdade, até o 13. Fala de Tolá e fala de Jair. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Só tem algo que é bom a gente dizer aqui a vocês, que o texto sagrado, na revista corrigida e a revista atualizada,
vai mostrar a você o seguinte, né? E depois, dando a entender que parece uma sequência, quer dizer, era necessário um falecer para outro chegar e assumir. Na verdade, não é assim. Na verdade, eles julgaram junto em partes diferentes. É por isso que é tão complicado a gente dar uma cronologia, né? Uma data de tempo, na verdade, é correta. Se é 300 anos, se é 350 anos. Mas daqui para frente, a gente está estudando, a gente vai ler muitos livros que falam sobre esse assunto, vai ver que as datas realmente são muito diferentes na hora de fazer os cálculos. Bem, mas está aí na sua tela, né, os motivos da conquista total de Canaã. Vamos falar o primeiro. Eu acredito que você já abriu aí na sua Bíblia, em Juízes, capítulo 1 e o versículo número 19. Vai falar aí de carros de ferro. Bem, vamos comentar um pouquinho? Vamos ficar mais perto, né? Vejam só, carros de ferro, está sendo dito, 5 motivos porque a geração que sucede Josué não consegue conquistar Canaã. Bem, o primeiro motivo está mostrando aí, capítulo 1, versículo 19. Carros de ferro. Dificultava a batalha? Dificultava. Mas o fato de se dificultar em nenhum momento impede que Israel conquistasse o restante da terra. Esse aqui é um motivo secundário, não é o motivo principal. O motivo principal está aí justamente em Juízes capítulo 2, começando do versículo 1 até o versículo número 5. Israel estava disposto a fazer alianças com os povos de Canaã. A revista atualizada, se eu não estiver enganado, se você estiver no Polo Com aí, deve mostrar a palavra aliança. Aliança. Já a revista corrigida, a partir de 2009, ela já troca aliança por conserto. Eu gosto mais da palavra aliança. O que foi que Israel fez? A política que Israel se utiliza não é a política de exterminação. Eu estou usando política aqui, não é no sentido pejorativo. Ele não quer exterminar os povos que estão ali à sua volta. O que Israel quer, na verdade, é subjugar esses povos e transformar esses povos em seus escravos. Veja que está totalmente diferente daquilo que Deus pediu, que era para eliminar. Então o motivo principal aqui é que Israel ele faz o seguinte, ele quer fazer alianças. Alguns povos ele domina, transforma como escravos, a outros fazem aliança. E a palavra aliança no Antigo Testamento é algo muito forte, é algo que envolve a vida de duas pessoas. Você veja que Josué, quando fez a aliança com os gibeonitas, primeiro ele errou porque não buscou o Senhor. Segundo, ele faz uma aliança e envolve a própria vida dos dois. Ele está dizendo de forma bem clara ali, eu ou você morre quem quebrar a aliança. Israel faz aliança. Aí os povos já não podem serem mais destruídos, você tem que conviver com eles. Então, qual outro motivo? Terceiro, Israel peca e devia ser justamente punido. Você está conseguindo perceber uma coisa aqui no estudo do livro de Juízo, que eu falei lá do propósito, lá está alguns minutos do propósito, que era mostrar que os fracassos de Israel foram justamente conduzidos por causa da sua desobediência à lei de Deus. Então, Israel estava disposto a fazer aliança, você já leu capítulo 2, versículo 1. Israel devia ser punido, porque pecou. Outro motivo, Deus utilizou os povos para testar a fidelidade de Israel. Eu acho interessante que em Juízes capítulo 2, versículo 22 até o versículo 23, diz que Deus se utiliza desses povos que ficaram à volta, em decorrência da aliança que Israel faz, para testar a fidelidade de Israel. Se Israel realmente seguiria a Deus ou seguiria as divindades pagãs que estavam ali. Na primeira aula, nós falamos sobre a divindade Baal. Eu vou trazer mais informações sobre a divindade, entre aspas, Baal, ao transcorrer do nosso curso. Baal é filho de El. Baal é um filho de 70, se transformou no deus do trovão. E o culto a Baal envolvia licenciosidade.
E isso trazia muita admiração para o povo de Israel. E foi o que aconteceu, o povo de Israel tornou-se idólatra. Casou-se com mulheres estrangeiras, que não era para casar, que já quebram o mandamento, e depois de casar com mulheres estrangeiras, se transforma em idólatra. O último ponto, Deus deixou nações para que Israel fosse instruído na arte da guerra. É interessante você ler Juízes, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 3. É curioso que Deus diz assim: já que esses povos ficaram por causa da aliança que vocês fizeram, então, porém, esse povo vai servir para treinar essa geração, essa nova geração, justamente na arte da guerra. Há alguma pergunta? Tem sim. Ok. Do Paulo Palmares. Antes tem um comentário. Estamos sentindo sua falta no Fórum de Dúvidas. Fórum de dúvida eu participei só do chat, mas no fórum, infelizmente não deu tempo para participar essa semana, mas nessa semana eu prometo que nós estaremos lá para participar do Fórum de Dúvidas, viu? Nós vamos corrigir isso. Obrigado aos irmãos de Palmares, paz, Senhor. A pergunta é de Palmares e do aluno Ismael. No livro de Juízes, capítulo 2, versículos 7 ao 23, acontecem vários fatores que levam a nação de Israel a desobedecer ao Senhor. Eu poderia dizer que um dos fatores foi os novos líderes que levam o povo a seguir os balins, fazendo o povo esquecer a aliança que os seus pais haviam feito com o Senhor. Irmão Ismael Palmares, obrigado pela contribuição. Eu tinha verificado esse versículo e eu pensei em citar ele aqui na aula, porque a gente tem que selecionar os 5 motivos principais. Mas o senhor está corretíssimo nisso que está falando. O senhor faz uma pergunta, mas na verdade pode tirar a interrogação e transformar isso numa observação. Porque se você observar, a Bíblia diz o seguinte: levanta-se uma geração que não conhece ao Senhor. Interessante que o termo que está lá em hebraico, na Bíblia hebraica, para conhecer a Deus, não é simplesmente saber o nome dele, não. O que está se referindo ali é que essa geração não conhecia os feitos, a grandiosidade, não conhecia realmente quem era o Deus de Israel. Não conhecia em hipótese alguma. Então, essa nova liderança que não conhece, o que é que faz? Leva o povo a adorar a Baal, a Baalim, a Astarote e outras divindades locais que ali existem. Tem um assunto que fica nas entrelinhas do texto, na verdade. Em Antigo Testamento, a gente vai verificar isso no transcorrer desses 6 encontros que nós temos com os senhores aqui. E nas entrelinhas do texto, a gente pode dizer sem medo, nós podemos dizer sem medo, houve um momento na vida do povo hebreu que Deus era simplesmente um Deus local. Na mentalidade deles, parece que Deus era um Deus local, um Deus tribal. Foi necessário Deus se utilizar de Jeremias e dizer assim: por acaso sou eu Deus de perto, também não sou Deus de longe? Deixa eu ir um pouquinho mais adiante para você perceber uma coisa, que até o profeta Jonas, eu não vou me deter a ele, trazer somente como exemplo. Quando ele foge da cidade de Nínive, quando ele foge para Tarsis, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, é como se ele estivesse dizendo assim, é sociologia do Antigo Testamento, a gente consegue contemplar isso melhor. Diz assim, é como se ele dissesse: Deus é o Deus de Israel. Ora, então, se eu for para Tarsis, ele não me pega, né? A mentalidade dele, a mentalidade nessa hora é essa aí. Ok, mais alguém? Tem mais uma, do Paulo Uricuri. Qual a diferença entre israelita e israelense? E entre israelita, hebreu e judeu? Hebreu. É bem longo. Entre, olha, judeus, os descendentes de Judá, hebreus, né? São o povo de Israel. O nome hebreu já vem a partir de Abraão, na verdade. Abraão foi chamado de hebreu porque o povo que vem do outro lado, que é hebreu. Hebreu significa o povo que vem do outro lado, que é judeu, descendente justamente de Judá.
israelita já é uma classificação mais recente, porque se refere, na verdade, à nação de Israel. Todo aquele que nasce em Israel é israelita. Todos que vêm de Judá são realmente judeus, dentro dessa classificação. E hebreus, todos aqueles que vieram do outro lado justamente por causa de Abraão, que foi chamado de hebreus, que a palavra hebreu significa o que vem justamente do outro lado. Ok? Vamos dar continuidade, né? E nosso assunto está correndo. Vamos lá para a tela. Vamos para a tela. Razões principais da apostasia de Israel. Nós já vimos 5 motivos, né? Nosso irmão de Palmares lembrou muito bem Juízes, um dos versículos lá em Juízes, o capítulo 2, versículo número 7. A nova geração que levanta, e essa nova geração realmente não conhece a Deus. Entenda conhecer ali, não é simplesmente saber o nome, não o conhecia de verdade. As razões principais, porque Israel ele começa a fazer apostasia, na verdade. Ele se afasta de Deus. Veja o fracasso religioso na guarda da lei. Fruto do problema, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 23, se você tiver com sua Bíblia, aí abra para acompanhar. Por não lembrar os feitos do Senhor, Israel experimenta uma série de ciclos com 5 etapas. Primeira etapa, pecado. Israel vira as costas para o Senhor. Segunda etapa, servidão. O Senhor permite que os inimigos de Israel a oprimam. Terceira etapa, súplica. Israel ora, rogando perdão. Quarta, salvação. O Senhor levanta um juiz ou libertador para resgatá-lo. Quinta etapa, pecado. O ciclo se inicia novamente. Bem, de Otoniel, que na verdade é o primeiro juiz, até Gideão, essa frase é recorrente, essa situação é comum. Israel errou, Israel peca, a consequência do pecado de Israel faz com que Deus entregue a nação que está na sua gênese, eu digo na sua gênese de formação como nação, como Estado, dentro de um território que precisa ser conquistado. Entrega na mão dos seus opressores, dos seus inimigos, que tem muitos à sua volta. O povo é oprimido, o povo clama a Deus, já tem a terceira etapa, ele clama, reconhece que pecou, reconhece que errou e clama ao seu Deus. Aí Deus levanta um libertador, no caso, um juiz, um homem capacitado pelo Espírito Santo de Deus para libertar seu povo. Porém, deveria ficar simplesmente nessa etapa, mas não fica nessa etapa só. O povo começa tudo novamente. Aí se pergunta, por que Israel tinha tanto desejo, tanta tendência para adorar ídolos? Você já viu comigo os 5 motivos principais lá, porque a terra não foi conquistada. Eles fizeram aliança. Agora, surge sempre uma pergunta quando se estuda o livro de Juízes. Por que Israel queria adorar ídolos? Vamos relacionar alguns itens. Vamos lá para a tela para a gente relacionar e você visualizar aqui comigo. Foi feita a pergunta, por que Israel queria adorar ídolos? Está aí. Na adoração a Deus, adorava-se um Deus invisível. Na adoração a Deus, eu estou me falando a adoração a Deus, Jeová dos Exércitos. Elevado, se exigia nessa adoração um elevado padrão moral. Benefícios a longo prazo. Pecados não são aprovados. Na adoração a ídolos, vamos ver o contraste. Adorava-se a ídolos visíveis. Práticas sexuais, está errado aí, a gente conserta. Práticas sexuais imorais. Benefício a curto prazo. Pecados são permitidos. Ok, vejam só. Pergunta-se, por que é que Israel gostava tanto de adorar ídolos? Nós fizemos uma comparação.
O Deus de Israel é um Deus invisível. Ele não é representado no barro, no ouro, na prata. Não existe uma representação física do Deus de Israel. O Deus pagão já tem uma representação física. É interessante, é curioso que Israel tem sempre uma tendência para aquilo que é visível, para aquilo que é palpável, para aquilo que pode pegar. Outro ponto é um elevado padrão moral. O Deus do Antigo Testamento, sempre exigiu um elevado padrão moral, padrão ético. Já o Deus, ou melhor, os deuses, né? Aquela casta de deuses que existia já em Canaã, não exigia esse padrão moral, de jeito nenhum. O povo fazia o que bem queria, o que bem entendesse. Não existia uma regra que pudesse dizer assim, isso aqui não se pode fazer, né? Todas essas práticas dos deuses eram práticas imorais, licenciosas. Quando a gente estudou aqui na primeira aula, você viu o que os cananeus eram capazes de fazer: sacrifício do alicerce, adoração a Moloque, sacrificando crianças. Mas as práticas licenciosas, como eram essas práticas licenciosas? Danças, bebidas e práticas sexuais explícitas no ambiente do culto. Era chamada prostituição sagrada. Isso chamava a atenção de Israel. Benefícios a longo prazo, no caso para Deus. Obedecei, aí vem a bênção. Se você ler Deuteronômio, por exemplo, assim, Deus exige obediência para que a sua bênção aconteça. No caso do ídolo, de jeito nenhum. O benefício, o prazer, é tudo a curto prazo. É tudo aqui e é tudo agora. E o Deus do Antigo Testamento não tolerava em nenhum momento pecado. Não aprova pecado. Ele sede santo, assim como eu, Deus, sou santo. E falando em questão de santidade, para você entender por que Deus exige santidade, se eu perguntasse a vocês aí do polo dessa oportunidade, o que é santo? Aí todos vocês diziam de uma boca só: significa separado. Está correto, não resta a menor dúvida. Vamos ampliar o nosso conhecimento acerca da palavra santo. A palavra santo no hebraico significa, além de separado, significa brilho. Então a palavra pode ser usada para separação e para brilho. E tudo aquilo que é separado, obrigatoriamente muda de valor. E aquilo que é separado para brilhar. Então tudo aquilo que é santo porque atribui-se um valor maior. E tudo que é santo também é santo para brilhar. E Deus não tolera pecado, mas os ídolos sim toleravam pecado. Então isso sempre chamou a atenção de Israel. Alguma pergunta? Tem sim, do Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Sabendo que Deus conhece tudo e a todos, a expressão, para testar a fidelidade de Israel, pode significar que não era Deus que precisava conhecer o povo, e sim o próprio povo precisava conhecer a si próprio? Como é o nome do irmão? Carlos Antônio. Qual Paulo? Palmares. Irmão Carlos Antônio de Palmares, Pai Senhor. Irmão Carlos Antônio, o senhor está correto, o senhor está dizendo. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipotente. Deus, ele conhece todas as coisas. E Deus não precisava testar Israel para conhecer Israel, porque Deus sabia quem era Israel. Deus sabia tudo sobre Israel. Não só sabia, né? Deus sabe tudo sobre Israel. Sabia que Israel ia pecar. Mas o teste que Deus fez com Israel, deixou ali, era para Israel se conhecer. Israel, na sua história, consegue ver que ele não consegue por si mesmo adorar a Deus. Então Israel se conheceu. Olha, existem provas de fidelidade que mostram, na verdade, deixa eu só ser um pouco devocional. Existem provas e existe teste que mostra, na verdade, quem nós somos. E isso fica exposto na vista de todos aqueles que conhecem a gente. Quer dizer, existem defeitos na gente, né? Defeitos que só se revelam, na verdade, só fica explícito quando vem uma luta, vem uma tribulação, quando vem um teste, aí fica em evidência.
Muitas vezes são defeitos que nem nós mesmos conhecemos. Aí quando fica em evidência, quando a gente vê, a gente procura se consertar. Bem, no caso de Israel, já é um pouco complicado, né? Israel viu seus defeitos e ainda persistia nos defeitos. Parece que gostava do defeito, mas o senhor fez uma observação muito boa. Deus abençoe o senhor. Mais alguém? Porque eu quero dar continuidade a 2 eventos no livro de Juízes. Tem sim, Cabrobó, do aluno José Roberto. Certo. Em Juízes 1:19, diz que o Senhor despovoou as montanhas, mas não expeliu os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Não poderiam também Deus ter destruído os carros de ferro? Justamente, o senhor está correto. Deus poderia ter destruído os carros de ferro? Sim. Ora, acompanha essa linha de raciocínio. O Rio Jordão está transbordando. É verão, Deus abre Rio Jordão. As muralhas de Jericó imensam. Na aula anterior, vocês estão de posse do slide, vão perceber que se percorria por dentro das muralhas. Não era simplesmente por cima, era por dentro das muralhas. E a muralha veio abaixo, pelo poder de Deus, não foi um grito do povo, né? Foi implodido. Quer dizer, Deus teve poder para fazer isso. E os carros de ferro? Sim, Deus tinha poder para quebrar todos os carros de ferro. Mas por que Deus não fez? Quando a gente lê todo o contexto, o que é que a gente consegue observar? Os israelitas fazendo acordo com os povos pagãos. Aí Deus não quebra mais os carros de ferro, porque os acordos, ou melhor, a aliança, né? A aliança, se alguém dos polos puder até me ajudar, porque a minha revista é corrigida, mas está numa versão mais recente, fala de conserto, mas a revista corrigida anterior, parece que é de 95, já menciona a palavra aliança, que é uma coisa muito forte entre eles. Fez aliança, então Deus, os carros de ferro também não quebram, de jeito nenhum. Vamos para os 2 grandes momentos no livro de Juízes. Vamos lá para a tela, vamos observar. Bom, eu quero que você acompanhe bem isso aqui. 2 grandes períodos, eu coloquei em Juízes, mas é no livro de Juízes. O primeiro período chama-se período do descanso, entre aspas, vai do juiz Otniel a Gideão. Se você ler do capítulo 3 até o capítulo 8, tem aí os respectivos versículos, você vai observar que é comum a expressão descanso. Observe bem, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, assim. Otniel e Arão, Eude e Moabe, Sangá e a Filístia, Débora, Baraque e Canaã, Gideão e Midian. Em todos os eventos aqui, se desse tempo, a gente poderia falar juiz por juiz, mas de Otniel a Gideão é comum a expressão e a terra descansou. Vamos aqui para a gente ficar mais perto da gente. De Otniel a Gideão, quando a gente lê do capítulo 3 ao capítulo 8, isso é uma maneira muito interessante de você visualizar o livro de Juízes. Você encontra a expressão assim, e a terra descansou. E a terra descansou. E Deus dava a vitória e a terra descansou. Ora, descansou em qual sentido? Descansou dos seus inimigos. Significa que tinha paz. Teve juiz, mesmo que a terra estava sendo dominada por 18 anos. 18 anos, ele vem e a terra descansa 40 anos. Então essa frase, a terra descansou, é comum. Grave isso anote, se for possível, o período do chamado descanso, onde há paz e tranquilidade, os inimigos não perturbam mais. O segundo grande momento no livro de Juízes, vamos lá para a tela para você visualizar comigo. 2 grandes períodos em Juízes. O período do declínio, que vai de Abimeleque a Sansão. Isso pode ser verificado contando do capítulo 9, do capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 31, período do declínio. Aí você vê, Abimeleque, rei abortado, a gente vai consertar isso, não? É rei abortado, Tolá e Jair, Jefté, zelo mal direcionado, Ibizã, Elon, Abidom,
Sansão, né? Está aqui a característica de Sansão: oportunidade desperdiçada, e Jefté, zelo mal direcionado. Ok? Outro período que a gente precisa analisar aqui. Vamos voltar aqui para mim um pouquinho. Primeiro período que nós estamos chamando aqui de período do descanso, entre aspas. Porque eu estou falando descanso, entre aspas, porque a terra descansou dos seus inimigos. Não vá entender descanso como se fosse descanso sabático, que é outro assunto que nós iremos comentar quando chegar em Reis e chegar em Crônicas. Aqui nós estamos falando agora do segundo período, que vai de Abimeleque até Sansão. Aí você não encontra, é interessante, capítulo 9 até o capítulo 16, você não encontra mais a expressão, e a terra descansou. Ora, se a terra não descansa mais dos seus inimigos, o que é que está acontecendo? Existem conflitos, existe um momento tenso. Meu irmão, vocês que estão no polo, vocês estão conseguindo perceber uma coisa: a terra descansa, agora vem um declínio, não tem mais descanso. No próximo bloco, quando a gente estiver trabalhando aqui, no próximo slide, você vai perceber que do declínio vai para a desordem moral e desordem religiosa por completo. Veja que o período de declínio começa de Abimeleque, que é filho de Gideão, e vai até justamente Sansão. Passa por Jefté, por Ibizã, Elon e Abdon. Dentro desse período, há alguma dúvida? Sim, do Paulo Palmares, okay. Do aluno Marcelo. Sim. Tinha juízes que tinham 30 filhos que andavam sobre jumentas brancas. Exemplo, Jair, capítulo 10, 4. Abidom tinha 40 filhos. Verdade. E 30 netos, que também andavam sobre jumentas brancas. Capítulo 12, 14. No capítulo 5, versículo 9, Débora afirma que esses que andavam montados em jumentas brancas eram juízes. Estes filhos eram de fato juízes? Não. Esses filhos, na verdade, vamos dizer assim, pela história seriam candidatos a juízes, né? Mas não eram juízes, não. O fato de montarem jumentas brancas, que na verdade é raro, né? Pertence justamente a pertencia, na verdade, a uma elite da época. É uma coisa rara, a chamada jumenta branca em Israel. Mas eles não eram juízes, né? Vamos dizer assim, são candidatos a juízes. Então, meu irmão, esse período do declínio eu acredito que deve estar bem claro, que começa com Abimeleque. Esse rei abortado. É interessante que Gideão é um personagem que é bem trabalhado. Quando eu falo a questão do autor, o autor ele tem um propósito bem claro. Veja que ele faz menção de alguns juízes, né, feito Tolá e Jair. Tolá e Jair mesmo, que a gente sabe está do capítulo, está do versículo 1 ao versículo 2 e versículo 3, na verdade, né? Não se fala mais nada mas ele concentra, o autor tem a preocupação de concentrar a história em Jefté, Sansão, Gideão e Abimeleque. Ele concentra a sua atenção nesses eventos principais, e os outros parece que nem existem. Cita rapidamente. Ele quer mostrar justamente isso. Israel fracassa por causa do pecado. Qual foi o problema de Gideão? Gideão é convidado a ser rei. Reina sobre nós, é assim que os anciões dizem, né? Ou fica sobre nós, dependendo da versão que você estiver utilizando aí no seu polo. Gideão disse: eu não vou reinar, que o Senhor reine sobre vocês. É isso que Gideão diz. Mas Gideão faz um éfode que até hoje a gente não sabe, na verdade. Existe muita especulação teológica que tentar o que é esse éfode que Gideão fez, e onde todo o povo se prostitui perante esse éfode que se transformou, na verdade, num ídolo. E um dos filhos de Gideão, na verdade, é Abimeleque. Ora, Gideão não queria ser rei sobre o povo, mas o nome Abimeleque significa meu pai é rei. E mais para frente, Abimeleque mata os irmãos e toma a força o governo de Israel. Mais alguém? Tem sim, do Polo Vitória, do aluno Misael. Sim. A não conquista total de Canaã foi a vontade de Deus. Qual o propósito ou consequência dessa não conquista? A não conquista, é isso que ele está dizendo, a não conquista de Canaã.
Isso mesmo? Isso. Pronto. A não conquista de Canaã foi a vontade permissiva de Deus, não diretiva. Permissiva em qual sentido? Israel peca. Ora, Israel pecou, Deus é bem claro, já que vocês não tiraram os povos, então, já que vocês não tiram os povos, esses povos vão conviver com vocês aí ao lado. Então é a vontade permissiva, não é aquela vontade diretiva. Qual a consequência para o povo de Israel? O povo de Israel passa a ter, na verdade, a se envolver com idolatria, passa a pecar, gerações inteiras são praticamente exterminadas. Quando nós estivermos estudando o livro de Reis, você vai conseguir ver comigo uma coisa aqui, conseguir ver com a gente, que no livro de Reis, 10 tribos que ficaram conhecidas como sendo Reino do Norte, ou Efraim, é levado o cativo para a Síria e nunca mais volta. Então as consequências são drásticas, justamente por causa do pecado. Ok, mais alguém? Tem sim um comentário do Paulo São Lourenço, do aluno Eduardo. Acho que a maior prova de fidelidade está em Deuteronômio 8:2, onde Deus humilhou o povo no deserto para saber o que havia no coração do povo. Justamente, Deuteronômio capítulo 10, e versículo 5, que ele citou? Não. Não? Deus humilhou o povo e viu o que estava no coração do povo. Versículo 2. Versículo 2. Observação bem feita. Bem feita. Ok? Passou o período do declínio, que começa, veja que os reis do período do declínio são esses: Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, Ibizã, Sansão. Todos eles tiveram problemas, a não ser Tolá e Jair, que a gente na verdade não tem muito argumento para falar sobre eles, porque o histórico dele é pequenininho, né? Mas Ibizã, Elon e Abidom e também são pouco, mas Sansão e Abimeleque e Jefité realmente tem coisas sérias acerca deles. Vamos para o próximo bloco, né? Tem mais alguém? Tem sim. Uma pergunta do Paulo Palmares, do aluno Vicente. Como o senhor explicaria a bênção a curto prazo dada aos idolatras? Eu não falo de bênção, na verdade. A gente falou lá de benefício, não é de bênção a curto prazo, mas sim de prazeres, né, que podem ser obtidos naquele momento. Por exemplo, é o prazer do fruto do roubo, que se envolvia isso, que está lá nas entrelinhas. O prazer ilícito, querendo ou não, existia determinados tipos de drogas que eram utilizadas ali. Quando chegar em Novo Testamento, é porque tem um professor que vai falar sobre o Novo Testamento lá na frente, mas ele precisa se reportar alguma coisa de cultura e vai se perceber que existia alguns tipos de droga que eram utilizadas. Então é esse benefício, desse prazer, dessa sensação imediatista, né, e ilusória que existia. É isso que eu me refiro, não questão de bênção. Bem, do período do declínio, a desordem religiosa e desordem moral, vamos lá para o slide para a gente ler um pouquinho. Nós já dividimos o livro de Juízes, período do descanso, período do declínio moral. Primeiro episódio, está aí. Mica corrompe a religião, capítulo 17. Os danitas abandonam seu território tribal, capítulo 18. Segundo episódio trágico, capítulo 19, versículo 1. Gibeá corrompe a moralidade, capítulo 19. E os benjamitas são retirados de seu território tribal. Ok? Meu querido irmão, antes da gente comentar isso aqui, no período do declínio, no período do descanso, uma frase é recorrente: e o Espírito do Senhor veio sobre o juiz. Período de descanso. Se você ler Juízes, você vai perceber: Otiniel a Gideão. De Abimeleque a Sansão, a gente ainda consegue ver, o texto sagrado ainda mostra: e o Espírito do Senhor veio sobre. De poucos, mas veio. É mais frequente naquele período que nós estávamos falando lá atrás. De Otiniel a Gideão. É mais frequente o termo: o Espírito veio sobre.
Mas quando se refere aqui de Abimeleque, você vê o espírito vindo sobre Sansão, vindo sobre os outros. Mas do capítulo 17 por diante, parece que o Espírito Santo não atua. Estou dizendo que não atua, estou dizendo que parece. A gente não vê mais o personagem, o Espírito do Senhor frequente do capítulo 17 ao capítulo 19. O que é que está acontecendo aqui na verdade? Existe uma desordem religiosa, existe uma desordem moral. É o declínio do povo judeu por completo. Aí, no primeiro episódio, é o capítulo 17, né? E o versículo 18, Mica, né? É interessante que ali, no caso de Mica, que corrompe a religião, ele constrói ídolos, tem um sacerdote, que faz aquilo com a maior naturalidade do mundo. Os danitas, a tribo de Dan, abandona o território tribal, passa a adorar outro Deus com uma naturalidade incrível. É por isso que não se vê mais a frequência do Espírito do Senhor vindo ali e atuando frequentemente. Segundo episódio, Gibeá corrompe a moralidade. Está lá capítulo 19. E os benjamitas são retirados do seu território tribal. Na verdade, do capítulo 20 e o versículo 21, quase que a tribo de Benjamim, na verdade, é exterminada por um único ato, um único evento que aconteceu naquele momento. Ok? Nós vamos passar para o próximo bloco, mas eu quero saber se tem alguma pergunta. Tem sim, do Polo Petrolina. Sei. Do aluno Luiz Gabriel. Ok. Jefté realmente ofereceu sua filha em sacrifício? A jovem foi realmente morta? Pronto. Quando se fala de Jefté, sempre se pergunta, ele matou realmente a filha ou não matou? Deixa eu começar explicando os dois posicionamentos que existem. Existe um posicionamento bem antigo. Esse posicionamento antigo diz o seguinte, eu digo antigo da seguinte maneira: sempre se acreditou que Jefté matou a sua filha. A partir da Idade Média, existe uma tentativa de suavizar a interpretação do texto, de dizer que Jefté não matou sua filha. Bem, são duas interpretações. Agora entenda que só a partir da Idade Média é que se vai dar essa interpretação que ele não matou a sua filha. Mas os escritores antes da Idade Média sempre vão dizer a você que ele justamente matou sua filha. Bem, são opiniões diferentes, que prevalecem até hoje, talvez seja uma discussão que nunca vai chegar a um consenso. Né? Mas o que é que o texto diz na verdade? Se você abrir a sua Bíblia lá em Juízes, você vai perceber lá no capítulo 11, ele diz assim: aquilo que saindo da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Saindo da minha porta. Versículo 35. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. O texto dá a entender claramente aqui que ele sacrificou sua filha, nesses dois. Porém, os versículos 38 e 39 vai mostrar uma prática que não era comum naquela época, tornou-se depois dele, né? E o texto diz: cumpriu nela o voto. Bem, eu como professor, eu vou me posicionar da seguinte maneira, né? Vou me posicionar na mesma posição que o pastor Ezequiel Soares da Silva, no seu livro Apologética Cristã. Ele diz assim: não é possível dar uma resposta exata. Como professor, eu vou nessa mesma linha. Não é possível dar uma resposta exata. Porém, quando a gente olha o versículo que diz assim: eu fiz o voto e não voltarei atrás, então, os escritores antigos
existe uma chance dos escritores antigos ter mais probabilidade de acerto. Porém, eu vou ficar com aquilo que o pastor Ezequias, nas suas obras, diz, né? É difícil dar uma resposta certa, né? Vontade, que eu quero... Tem mais uma pergunta, mas antes eu quero lembrar aos monitores que a chamada será aberta às 4h50. Às 4h50 para a marcação de frequência dos alunos. Tem uma pergunta do Paulo Vitória, Sei. do aluno Gideone. Sei. Aonde os montes se aplanaram? É na vinda de Jesus ou na conquista da terra? Bem, eu acredito que seja na vinda de Jesus, né? Não na conquista da terra, mas na vinda de Cristo, ok? Vamos lá para o slide. O Espírito Santo no livro dos Juízes, que é um assunto que a gente precisa deixar isso claro também aqui. Está aí na sua tela. O Espírito do Senhor veio sobre, é uma expressão, eu só coloquei 2 versículos, mas tem mais versículos que mostram isso, em Juízes. Tem capítulo 3, versículo 10, capítulo 11, versículo 29. O termo no Antigo Testamento não indica estado de santidade, como aqueles que têm o fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Antes, indica o estado de unção, ou seja, a capacitação dada pelo Senhor para fazer uma determinada obra. No caso do juízo, a de guerrear para libertar o seu povo. Geralmente se pergunta, o Espírito Santo veio sobre o juiz, mas quando a gente olha, não é o perfil, né, o caráter de alguns juízes mesmo, a gente fica a perguntar, meu Deus do céu, como é que o Espírito Santo pode vir, por exemplo, sobre Sansão? Como pode vir? É bom lembrar aqui que a expressão o Espírito Santo veio sobre é uma capacitação especial de Deus para libertar seu povo num momento específico. Não está se mostrando o grau de santidade que algum personagem desses juízes tem, não. Santidade é santidade, né? O Espírito veio, uma capacitação especial para libertar o povo. O autor, ele é bem claro, em toda a sua obra, em toda a extensão do livro de Juízes, o autor é bem claro. Ele diz o seguinte, as obras, as vitórias que Israel teve no Antigo Testamento é em decorrência justamente da presença do Espírito Santo. O povo se arrepende, o povo peca, o povo fica oprimido, Deus levanta um libertador, porém o Espírito Santo está sobre o libertador. Quer dizer, se o Espírito Santo não atuar no libertador, então não tem vitória de jeito nenhum. Então o Espírito Santo está presente ali no livro de Juízes. Porém, quando a gente olha o caráter de alguns, a unção que se refere ali no livro de Juízes é uma capacitação sobrenatural. Não está relacionado em nenhum momento ao grau de santidade de alguns dos seus, de alguns desses personagens que aí estão. Ok, nós vamos concluir agora Juízes. Você vai ter esse slide para ver com mais calma em casa quando você baixar. E vamos entrar agora no livro de Ruth. É um livro curto, é pequeno, tem alguns pontos que a gente precisa comentar sobre o livro de Ruth. Mas antes de entrar no livro de Ruth, há alguma pergunta para a gente? Não? Amém? Eu acredito que deve estar tudo ok. Livro de Ruth, aí no caso você vai ter que abrir a Bíblia no livro de Ruth. Estou pedindo para abrir a Bíblia porque tem alguns versículos que nós iremos ler daqui a pouquinho. É um livro curto, com 4 capítulos somente. Bem, vamos lá para a tela. Livro de Ruth. Conteúdo. Autor, data, período e pessoas-chave no livro de Ruth, o esboço do livro, a lei do levirata em Ruth e o principal motivo da lei e a lei do remidor. Autor do livro de Ruth, desconhecido. Alguns pensam que foi Samuel, mas as evidências internas sugerem que provavelmente foi escrito após a morte
dele. Essa informação, deixa eu colocar aqui na tela. Ok. Algum tempo depois de Juízes, período, um panorama obscuro na história de Israel, quando as pessoas viviam para agradar a si mesmo, não a Deus. Ok. Essa informação que está aí na sua tela, ela foi tirada da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Tá pequenininho, não dá para ver, só quando você baixar o slide realmente, que é só nota de rodapé lá embaixo. Tem um comentário muito bom sobre autor, data e período. Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Autor do livro de Ruth. É conveniente dizer o seguinte: o autor é desconhecido, mesmo a gente sabendo que o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém, vai dizer que seja Samuel. Mas as evidências internas vai sugerir o seguinte, que esse livro foi escrito após a morte dele. Data, algum tempo depois dos Juízes. Algum tempo, daqui a pouco a gente explica isso. E o período que esse livro foi composto, um período obscuro da história de Israel, quando as pessoas viviam para agradar a si mesmo, não a Deus. No livro de Juízes aparece uma expressão do capítulo 17, capítulo 18 até o 20, dizendo assim: cada um fazia o que queria. Não tinha rei em Israel e cada um fazia o que queria. A expressão não tinha rei em Israel lá atrás dá a entender que o autor diz assim: se tivesse um rei não seria dessa maneira, na verdade. Então, depois do período de Juízes, no período de Juízes, na verdade, se desenvolve um povo que quer agradar a si mesmo, não quer agradar mais a Deus. É justamente nesse momento, nesse panorama, que aparece justamente o livro de Ruth. Pessoas-chave, vamos lá para a tela, pessoas-chave do livro de Ruth. Você tem Ruth, Noemi e Boaz. Um esboço bem simples do livro de Ruth, talvez você tenha um esboço até melhor aí na sua Bíblia. Tragédia familiar de Noemi, vai do capítulo 1, versículo 1 a 5, Ruth vai com Noemi. O triste retorno para Judá, Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz. O encontro com o resgatador, o resgate, capítulo 4, e o final feliz, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 22, e vem a genealogia de Davi. Bem, uma coisa que ficou para ser dita aqui sobre o livro de Ruth, eu não quis colocar aqui no slide, porque quando a gente vê o propósito de se escrever o livro de Ruth, propósito, pegue a maioria das literaturas de Antigo Testamento, que são muitas, quando chega no livro de Ruth, quando se vai se falar do propósito, cada um parece que tenta tirar um propósito diferente do livro de Ruth. E há até aqueles que propõem até um propósito feminista, coisa que na verdade não existe nisso aí. A gente falou de autor, de data, de panorama, mas qual seria realmente o propósito? Existe um consenso praticamente geral entre a maioria dos escritores que trabalham o livro de Ruth, que um dos propósitos principais desse livro é mostrar a genealogia de Cristo. Aí você encontra Jessé, aí você encontra de Jessé, Davi, mostrar a continuidade da genealogia de Cristo. A gente vai ficar com esse propósito para a gente, que é mostrar a genealogia de Cristo, né? Ok. Lei do levirato em Ruth. O tempo está passando, aí tem... Tem sim. Eu vou tentar responder, viu? Eu vou tentar responder. Eu sei que tem muitas perguntas. Muitas vezes o tempo aqui não é pouco, né? É 1h20 e o assunto vai despertando muitas curiosidades e realmente fica complicado a gente responder tudo. Tem coisa que realmente não dá para responder. E há coisas que só dá para responder mesmo se for através do chat, né? Através do fórum. Aí eu queria que vocês compreendessem isso. Chega muitas perguntas aqui, a gente muitas vezes tem que selecionar, viu? Entenda somente essa preocupação da gente. Mas tem o chat, tem o fórum e a gente pode ficar à vontade ali. Por isso que muitas vezes eu me limito até mesmo na resposta. Ok, mas vou atender uma. Vá. Paulo Palmares, do aluno Ismael. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 13 e 14, Paulo fala... Versículo 13. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú.
Versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Versículo 15. Pois diz Moisés, compadecei-me-ei e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E o que eu vejo? Deus não rejeita o Israel verdadeiro, pois ele permaneceu fiel a Israel, ao remanescente que permanece fiel a ele. Ok, deixa eu só complementar. Eu acredito que deve ser na quinta aula que nós vamos falar aqui mais especificamente sobre alianças, né? As alianças e teologia bíblica do Antigo Testamento, que é uma disciplina que vocês vão ter aqui, vai se falar muito da questão da aliança. Deus fez uma aliança com Israel e essa aliança Deus respeita. O remanescente sempre vai existir. A aliança foi feita e findada por Deus. Olha, deixa eu ser sincero com vocês, não tem povo mais trabalhoso que o povo de Israel não, viu? Povo veja toda a história. E esse povo tão trabalhoso, Deus ama. E fez uma aliança com esse povo. Ok? Lei do Levirato, em Ruth. Livro de Ruth é curtinho. Lei do Levirato. Vamos lá para a tela? Vamos ver. Vamos ler junto aqui comigo. Está faltando quase 10 minutinhos para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Já falei do propósito do livro, que é mostrar a genealogia de Cristo, mostrar essa continuidade da genealogia do Messias, né? Quem vai se apropriar dessa genealogia, na verdade, nós iremos trabalhar aqui posteriormente, justamente Mateus. Mateus ele vai se apropriar dessa genealogia para mostrar que na genealogia de Cristo existe ali uma pessoa que é gentil, que não é de Israel. Mas vamos deixar isso para mais adiante. Lei do Levirato em Ruth. Obrigação, Levirato é isso, obrigação que a lei de Moisés impunha ao irmão de um defunto de casar com a viúva deste. A lei do Levirato está escrito em Deuteronômio, capítulo 25, começando do versículo 5 até o versículo 10. Verifique também Gênesis, capítulo 38, versículo 8. Levítico, capítulo 18, versículo 16, capítulo 20, versículo 21, e Ruth, capítulo 4, também tem Mateus. Mas vamos ficar só com o Antigo Testamento aqui. Ok? A lei do Levirato foi proposta lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, onde se o marido falecesse e não tivesse deixado descendente, um filho, então o irmão do defunto tinha a obrigação de gerar filho justamente nessa viúva que ficou sem filhos. Pronto, era a lei do Levirato, para que o nome do defunto não se apagasse de sobre a terra. Era a lei do Levirato. Essa lei do Levirato a gente vai conseguir visualizar ela bem, principalmente aqui no livro de Ruth. Parece estranho, porque existe um espaço de tempo entre nós, no ano aqui 2013, a época de Ruth. Mas a lei do Levirato é uma lei bíblica, mostrada em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5 até o versículo 10, voltada especificamente para o povo de Israel. E Levítico 18, verso 16. Continuação. Principal motivo da lei do Levirato. Principal motivo da lei era providenciar descendente ao falecido. Isso é muito importante. O primeiro filho a nascer da nova relação seria do falecido, para que ele continuasse a existir na descendência. Com certeza, ela também era muito útil para o amparo da viúva sem filhos. Esse talvez seja um dos principais motivos da lei de Levirato, porque a viúva sem filhos, ela podia ficar sem amparo, mas com filho ela já ficava amparada. Vamos dar uma pressinha. O tempo está passando rápido hoje. Lei do remidor, também presente no livro de Ruth. O remidor era o parente mais próximo que tinha as seguintes obrigações. Isso é muito importante a gente visualizar aqui, porque o irmão do defunto tinha a obrigação de gerar filho na viúva, se a viúva não tivesse filho, para que o nome do defunto não se apagasse sobre a terra. Mas essa não era a única obrigação do remidor, dentro da lei do Levirato. Qual era a obrigação do remidor?
evitar que a propriedade da família passasse para outra pessoa. Levítico capítulo 25, versículo 25 até o versículo 28. Outro ponto sobre a lei do remidor: libertar o parente que por problema de dívida tenha se tornado escravo. O remidor tinha a obrigação de libertá-lo. Vingar a morte de um parente que tenha sido assassinado. Número capítulo 35, versículo 16. É bom prestar atenção nisso aqui, porque quando a gente lê no livro de Número capítulo 35, a gente não consegue, por exemplo, visualizar o nome remidor, mas ele está presente ali, na cultura de Israel, o remidor. Além de evitar que a propriedade da família fosse adquirida por outra pessoa, libertar o parente que por problema de dívida tenha sido tornado escravo e vingar a morte de um parente que tenha sido assassinado. Era a lei justamente do remidor. A lei do resgatador ou remidor desenvolvia a solidariedade familiar e lembrava a responsabilidade coletiva. Boaz era um dos possíveis remidores, como se observa em Ruth, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 4, versículo número 4. Mais alguém? Para a gente concluir. Tem uma pergunta do Paulo Ribeirão, do aluno Ismael. Quem era este remidor que remiu as terras a Boaz? Ou seja, qual sua função? Bem, o texto sagrado não diz, na verdade, quem era esse remidor. Ele fica, na verdade, em oculto. Em oculto da seguinte maneira, né? O nome dele nós não sabemos, né? Realmente não tem como dizer. Através de algumas obras que nós pesquisamos, não tem como dizer, até dentro da cultura, das tradições, realmente não tem como dizer quem era esse remidor. Sabe que ele existia, ele apareceu e ele tinha uma função bem clara, que era de remir. Porém, realmente nós não temos uma resposta clara nem definitiva não. Ok? Meus irmãos, graças a Deus, nós já chegamos ao finalzinho da nossa aula. Eu espero ter contribuído aqui com vocês. Nós estudamos o livro de Josué, primeira aula, hoje o livro de Juízes e o livro de Ruth. A partir da próxima disciplina, da próxima aula que nós teremos, vamos trabalhar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2º livro de Reis. Eu acredito que é possível a gente trabalhar pelo menos o 1º livro de Crônicas. Aí nós vamos fazer uma comparação, vamos ver autor, data, objetivo, esboço e algum material que vai nos auxiliar para melhor interpretação e entendimento desse contexto histórico de Israel. Esse assunto do Antigo Testamento 2, concernente aos livros históricos, é muito bom a gente se aprofundar neles, porque quando chegar nos livros proféticos, por exemplo, nós vamos precisar de praticamente todo esse conteúdo para entender por que Deus utilizou seus servos de determinadas maneiras, que existia toda uma realidade social e religiosa já montada. Então a gente está adquirindo esse cenário todinho para quando chegar nos livros proféticos a gente entender quais os motivos das mensagens, para quem aquela mensagem foi direcionada. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês, Deus ajude. Vamos agora orar a Deus e encerrar, ok? Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Eu espero você no chat, terça-feira de 9h30 até as 10h30. Nós estaremos lá. E no fórum também de dúvida, eu vou participar nessa semana, se Deus assim permitir. Vamos orar a Deus nesse momento? Vamos agradecer a Ele, já está na hora da gente ir para casa. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos Te agradecer, queremos Te louvar pela oportunidade rica e maravilhosa que Tu nos concedesse de nessa tarde estar aqui compartilhando com Teus filhos na construção de um conhecimento bíblico acerca da Tua pessoa. Pai eterno, nos ajuda, despede Teu povo em paz,
continua com a gente e abençoa cada um. Nós te agradecemos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até a próxima aula, se Deus permitir.